É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é a EDUTEC. Espero que estejam gostando do evento. Vamos poder falar um pouquinho sobre suporte técnico, como a EDUTEC mostra um diferencial para o mercado. Então, o grande tema, né, é por que o integrador tem que contar com o suporte técnico diferencial do distribuidor, né? E a EDUTEC veio crescendo dessa forma e ajudando o integrador, vendo sempre a dificuldade que tem a ponta, né? Principalmente aí no RMA, na dificuldade de inversor, de módulo, e a gente vem tratando de um jeito diferente. Então, a EDUTEC vem de um grupo de empresas, né? A EDUTEC em si, o grupo tem mais de 30 anos de importação e está no mercado aí há 5 anos no solar. E um grande diferencial que a EDUTEC vem trazendo é colocando sempre tecnologia, né? Então, a EDUTEC nasceu do suprimento de informática, foi evoluindo e teve um braço aí a expandir há 5 anos atrás o solar. Então, o nosso CD, o centro de distribuição, ele está localizado em Itajaí, né? É um método que a EDUTEC achou uma forma mais rápida de distribuição, né? É o coração ali praticamente do Brasil para ter uma logística eficiente. E esse é o nosso CD lá em Itajaí. Todo o estoque está localizado na região de Itajaí, toda a distribuição. A gente tem alguns pequenos centros em Maringá, que é a nossa região, a sede de vendas e administrativo, que a gente faz toda a rota de logística, né? Esse aqui é um vídeo um pouco do nosso estoque em Itajaí. Esse aqui é o nosso centro de vendas lá em Maringá. A gente conta hoje com mais de 50 vendedores na linha do solar e mais de 36 na linha print, que está baseado hoje o ramo de venda, né, da empresa, tanto da linha solar quanto a linha print. E a gente também introduziu a Hawk, que é a mobilidade elétrica e ferramentas. Integrador. Está com dificuldade de encontrar preços mais baratos e uma logística rápida e eficiente? Então você precisa conhecer Esse é o nosso a CD em EDUTEC Itajaí. Solar, a melhor opção em Conta distribuição com de um kits espaço bem fotovoltaicos amplo, do Brasil. com a nossa Na logística EDUTEC, própria. você Hoje a encontra gente as está melhores atendendo marcas aí do em torno mercado e de os melhores preços 80% para já você, com toda a frota integrador, própria. aumentar as suas vendas e lucro. E com a nossa plataforma, onde você faz o seu orçamento e pedido em menos de 5 minutos. Vem para a EDUTEC! Bom, pessoal, então, sobre as facilidades que a EDUTEC vem trazendo, uma facilidade que a gente trouxe para você, integrador, é a plataforma. Então, a gente tem um aplicativo e também o site. Você consegue fazer o orçamento ali, então, tá na instalação, tá no cliente, consegue orçar o kit, consegue consultar a datasheet, consegue ver os dados técnicos do inversor, do módulo, da estrutura, mais fácil tanto pela plataforma quanto pelo aplicativo do celular. Então, esse é um diferencial que eu acredito. Às vezes o instalador está lá no telhado, tendo uma dificuldade, além do nosso suporte, né? Consegue pegar o aplicativo ali, baixar rapidamente o datasheet ou algum manual técnico e consegue também fazer o orçamento. Às vezes está no cliente, precisa de um orçamento rápido, né, e ágil, e a gente tem a plataforma. O nosso suporte a gente considera um suporte expert, porque a gente está com 8 engenheiros hoje, dando todo o suporte, todo tipo de dúvida, monitoramento, inversor. Eu tenho um projeto grande, preciso dimensionar um sistema diferente. Então, a nossa equipe está apta a te ajudar, a te auxiliar a todo momento. Isso por telefone, via WhatsApp, todos os meios de comunicação. Então, o que a EDUTEC tem com os diferenciais, né? Então, o atendimento WhatsApp, principalmente hoje o integrador, né? O instalador, às vezes, a maior parte, está instalando um inversor com uma marca nova, ele tem dúvidas sobre monitoramento, como compartilhar a planta para o cliente final, como ele compartilhar para outro vendedor dele, mostrar, oferecer isso para o cliente final. O principal parte que os integradores hoje têm dificuldade na hora de, principalmente da instalação, né?
Às vezes ele vendeu o projeto, mas não analisou o telhado, então ele fica com dúvida. Às vezes o engenheiro colocou o arranjo ideal lá. É um exemplo, 20 módulos, uma série de 10 no MPPT1, uma série de 10 no MPPT2. Só que às vezes o telhado lá não vai comportar. Então, a gente, por meio de foto, o instalador estando lá na hora, ele ligar para a gente, chamar no WhatsApp, a gente consegue ajudar, ver nível de corrente, se vai bater com o módulo, quantos arranjos ele vai conseguir fazer. Então, isso é uma dúvida que a gente recebe todo dia praticamente no suporte. E isso aqui, pessoal, não fica com dúvida. Se tem dúvida, pergunta, liga lá para a gente, vamos analisar junto, porque se você fizer esse arranjo errado, você pode danificar o inversor, e aí vai complicar na hora da garantia. Então, às vezes o cliente liga lá para a gente e fala, qual que é o erro 01 do inversor Ságio? Qual que é o inversor erro 02? A gente tem bastante cliente aqui que liga lá, às vezes não conseguiu olhar no monitoramento, liga lá para a gente rapidinho, às vezes a gente, com a maior parte, a gente consegue dar um acesso remoto, né? De alguma configuração, range de tensão ou algo do tipo. Os integradores também têm bastante dificuldade, principalmente no layout de estrutura, né? Quantos mid-clamp eu vou usar, quantos fixadores, quantos perfis. A gente também, dependendo de um projeto, é um projeto mais personalizado, vai usar microinversor. A gente ajuda a dimensionar essa quantidade de grampo, de estrutura. Todos os vendedores estão aptos para dar esse auxílio, principalmente na hora de montar o orçamento. E também, como envolve tudo um pouco de boas práticas, né? A gente auxilia aí também em projetos residenciais, comerciais e grandes projetos. A gente teve um projeto grande recente com o integrador, Santarém do Pará. Ele ia fazer uma usina dentro da cidade. Então era um projeto bem grande, de 3 megas, e ele precisava realizar uma usina dentro da cidade. Então, a SSM é uma parceira nossa de estrutura solo. A gente, em conjunto, fez várias reuniões e conseguiu dimensionar uma estrutura exatamente para aquele projeto. Então, tinha alguns requisitos, tinha que ter o menor ponto do módulo tinha que ter 1,5 metro, tinha talude para dar sombreamento, tinha que desviar do talude. Então, foi um projeto bem específico, em conjunto, né, tanto com a gente apoiando o integrador e também junto ao fabricante, a gente conseguiu desenvolver um projeto bem legal. Bom, aqui a nossa plataforma, coloquei um exemplo aqui de um gerador grande, né, relativamente grande, um inversor que consta vários arranjos, vários MPPTs. Então esse é o nosso site. Se você clicar lá, vai aparecer as abas, característica do módulo, inversor, o que são os componentes que vêm dentro desse gerador, e essa aba aí que é a sugestão de dimensionamento. Então, às vezes, o integrador está com dificuldade lá, qual é o arranjo que eu vou fazer nesse inversor? 200 módulos, então lá já está constando qual é o melhor arranjo. A nossa equipe, na hora que que joga o gerador para a plataforma, a gente já sugere o melhor arranjo com a melhor eficiência, considerando corrente, tensão de MPPT, nominal do inversor. Então tá tudo ali bem fácil. Então, como que a Ideutec trata o RMA hoje como um diferencial? Principalmente os grupos de WhatsApp. Hoje, todos os fabricantes de inversores que a gente trabalha, né, que a maior parte de RMA é no inversor. Então, a gente tem grupos de WhatsApp com os fabricantes, com a DAI, com a Ságio, com a Sungrow. Então, o integrador ele entra, a gente pede para entrar em contato diretamente com a gente faz o primeiro filtro. Às vezes é um erro mais simples, né? A gente fala suporte nível 1, nível 2, e a gente mesmo consegue resolver. É um caso que realmente consta problema no inversor, precisa do fabricante. Aí a gente encaminha com todos os dados que a gente já coletou do integrador e a gente conversa com o fabricante. Então, a gente não joga lá o integrador, não deixa ele refém para o 0800. Às vezes o fabricante tem muitos atendimentos e a gente consegue filtrar isso dos nossos clientes. E aí a Ideutec ela conduz o RMA até que seja solucionado. Então, em alguns casos já aconteceu o fabricante não ter a peça de reposição ou o inversor de reposição. A gente faz o envio antecipado após as análises
Então, a Idotec nunca deixa o cliente órfão. O que é o cliente órfão? Ah, comprou o kit, pronto, acabou. Não. A gente está auxiliando ali, a gente vende isso como um diferencial de pós-venda, que eu acredito que é isso que o integrador precisa, porque o cliente final lá, ele vai apertar vocês que instalou e vocês vão apertar a Idotec. Então, a gente sempre está junto para poder ser um diferencial para você até alavancar sua venda. Você não vai estar vendendo só o kit, você vai estar vendendo também um pós-venda. Aqui a gente montou um podcast com alguns integradores da nossa região e perguntando esses feedbacks, né, de suporte, de engenharia, como a Idotec atua nesse segmento. E aí são 2 integradores da nossa região, eles foram lá na Idotec e compartilharam um pouquinho aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Cara, a distribuidora faz toda a diferença. Toda a diferença. Por exemplo, a Idotec. A Idotec é uma distribuidora que atende a gente rápido. Precisa do pós-venda, o Gabriel resolve. Tem coisa que ele resolve com 10 dias, 15 dias, que tem até 60 dias para resolver, né? A gente às vezes precisa do inversorzinho ali de backup, nós temos na empresa, eles têm aqui também ajuda, às vezes vai demorar um pouquinho mais para não deixar de gerar a energia do cliente. Então faz diferença, cara. Você tem uma integradora que é parceira sua, onde você consegue já um pós-venda imediato, faz toda a diferença, porque se deixar de gerar energia, você vai pagar a fatura da Copel. Então é importante que tenha esse venda rápido e vai ter dor de cabeça. Com o consumidor final. É isso aí. Bom, pessoal, então aqui a gente consegue ver, né, a situação que o integrador passa. Cara, E com isso, o cliente final vai apertar o integrador, vai cobrar fatura, e a gente visa isso ajudar assim, para auxiliar e resolver o mais rápido. Ele coloca ali no que a gente resolve a maioria dos casos de 10 a 15 dias, né? Claro, isso depende do fabricante, que o fabricante às vezes leva 30, tem alguns que está levando 60 dias. Então, com esse apoio da Idotec, a gente consegue solucionar aí 10 a 15 dias, mas alguns casos a gente conseguiu resolver em 2, 3 dias. Aqui, eu apontei aqui algumas falhas que acontece direto, a gente, principalmente do suporte, pega aí, né? Que acontece com a não aprovação de garantia de inversor. Então, coloquei aqui do inversor, porque é o coração, né? A parte que mais dá RMA. Então, aqui tem 3 fatores assim, muito simples, que às vezes não são considerados, né? Então, é o espaçamento dos inversores, isso vai estar no manual de cada fabricante. Isso aqui está batendo todo dia na tecla. Às vezes o integrador não viu lá o local que vai colocar o inversor, chegou na hora, tem que entregar a obra e não vai analisar isso. Então isso está impactando bastante, não está sendo aprovado garantia de inversor. Erro de dimensionamento, igual a gente vê módulos aí de potência alta, né? Acontece em alguns casos aí, o integrador compra o inversor avulso, compra módulos de outro lugar e faz a instalação nos arranjos. Ele não vê o dimensionamento da corrente, de operação, nível de tensão, e isso vem impactando bastante. Praticamente todos os fabricantes de inversores, a primeira coisa que eles analisam é isso, se está ultrapassando o nível de corrente, se está dentro dos parâmetros de tensão, e um tema bem polêmico aí, que é o DPS, né? Tanto da parte CC quanto da parte CA. Se teve uma descarga atmosférica, fabricante nenhum vai dar garantia de descarga atmosférica. Então, tenho que usar Streambox CC e CA? Tenho. É obrigatório por fabricante o CA, alguns fabricantes falam que o CC é opcional. Então aqui eu coloquei um exemplo bem simples de alguns suportes que a gente pega lá no Idotec diariamente. A gente pode ver o primeiro inversor ali, o inversor monofásico, né? Ele não está respeitando nenhum dos limites de distanciamento. E é uma coisa muito simples, que impacta grandemente na garantia. Não vai ter a dissipação correta de calor e o fabricante não vai acionar a garantia. Ele vai colocar como custo. Ali a gente, ao lado direito, a gente vê um inversor maior já. Também não está respeitando. Como der algum erro, precisar da garantia, a primeira coisa que o fabricante vai ver é o espaçamento.
Aqui tem alguns exemplos de várias orientações. O cliente liga, como a gente fica nesse suporte, nesse atendimento diferenciado, o integrador lá, ele liga para a gente e fala assim, não está tendo geração no meu inversor. Mas por quê? Aí a gente pega para analisar várias orientações, toda aquela parte de dimensionamento do inversor não está apto, não vai ter a melhor eficiência. Aqui é outro caso também, a gente pode ver, coloquei o gráfico ali, praticamente deixa o inversor louco, né? Ele tem referência de corrente e orientação de várias orientações, e o inversor ele não produz nada. Aí a gente vê um sistema relativamente grande, comercial, e ali no dia ali gerou nada de energia. Então isso impacta bastante no bolso do consumidor. Aqui alguns casos coloquei de Streambox. Como eu disse aqui, aquele caso é bem polêmico, né? Nesse caso aqui o cliente ele instalou Streambox, mas ele não fez a instalação correta. Então a gente pode ver ele tem vários pontos de dano, né? De queima, e foi erro de dimensionamento, e alguns a gente acredita que também foi erro de conexão. Aqui a gente pode ver alguns casos que a gente já pegou de DPS abrindo na parte CA, e quando tem a descarga atmosférica, ela não vem para brincar, né? A gente pode ver que sai fogo mesmo. Aqui esse é um projeto da Streambox CC, um sistema bem grande. Esse cliente ele instalou dois inversores de 75 e ele protegeu todos com o Streambox CC. Então é aquele ditado, né? Devo usar Streambox CC? Por recomendação da EDEUTEC, você deve utilizar sim. Tá, tem alguns fabricantes que dizem, né, que podem usar sem Streambox que vai acionar a garantia? Vai, mas você vai ter que mandar o inversor para garantia e aí pode levar o prazo lá até de 30 dias, né? Então, aí fica a escolha. O custo da Streambox é um preço relativamente pequeno ao tamanho do kit, então proteção nunca é demais. Hoje a EDEUTEC trabalha com algumas marcas referências aí. Hoje o maior módulo que a gente está trabalhando é o 605, justamente pelo nível de corrente. Os inversores não estão aptos, né, a toda a corrente, vai ter um overclick ali do módulo e não vai ter um bom aproveitamento. De inversores, hoje a gente está trabalhando com essas 4 marcas, Sage, Dai, Growet e Sungrow. As marcas aí bem relacionadas e que a gente consegue fazer um bom suporte, um bom atendimento, consegue oferecer um bom produto. A linha de estrutura hoje. A linha de estrutura, a EDEUTEC faz a importação, a gente tem um grande parceiro de importação, então as peças, né, o fixador, os parafusos são inox, as peças todas em alumínio anodizado, e o perfil a gente fabrica no Brasil. Então, a estrutura vem como um grande diferencial. A gente consegue ter um preço bem agressivo e a gente pode auxiliar também, dependendo do projeto, aí dimensionar todo o layout. Outro grande diferencial que a EDEUTEC possui é a frota própria. Hoje a gente atende 80% dos nossos pedidos com frota própria e a gente consegue uma maior agilidade, principalmente para o norte. Às vezes fecha uma carreta e consegue mandar de um dia para o outro na separação. Então isso agiliza bastante, não fica dependendo do prazo da transportadora fazer toda a rota e enviar a gente atende todo o Brasil com frota própria, 80%, são uns 20% aí só que, um exemplo, em algum lugar que não vai ter uma rota de carga, né, para não levar somente um gerador, mas a gente atende praticamente o Brasil todo. Aqui alguns lugares, né, adversidades aí que os motoristas enfrentam, mas os nossos caminhões estão todos equipados com plataforma, o motorista ele está treinado para poder oferecer para você toda a segurança ali de não ter a quebra do módulo ou a perca de algum produto, né? Às vezes é comum acontecer com transportadora, chega em um local ou outro,
pode acontecer de ter avaria. Então, pessoal, com todos esses diferenciais que a gente pode oferecer, eu acredito que o mercado hoje está passando por uma renovação, né? A gente está vendo aí, principalmente caiu as vendas, acredito que para todo mundo, a gente vem conversando com todos os integradores, grandes amigos distribuidores, e a gente vem vendo que caiu um pouco as vendas. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Esse momento é o momento da gente treinar, capacitar e melhorar sempre. Por quê? Porque a gente vai conseguir oferecer sempre o melhor para o nosso cliente final. E esse mercado do solar vai se manter quem é qualificado. Está entrando sistemas híbridos, está entrando novidades de estrutura, está entrando novidades de módulos, está entrando várias novidades. Então a gente tem que fazer o quê? Se capacitar para mostrar ainda a força que a gente tem no nosso sol, né? O nosso sol aí fora, tem muito trabalho a gente pela frente. E com isso também unir as forças, né? Sempre integrador, distribuidor, ser grandes parceiros para a gente poder oferecer sempre a melhor solução. Pessoal, vou ser breve aqui já. Muito obrigado a todos aí pela participação. Esse é o meu contato direto. Se alguém quiser falar sobre mais algum assunto aqui que eu comentei, ficou com dúvida, ou de algum diferencial ainda que a EDELTEC oferece, a gente está ali no stand e fico à disposição. Muito obrigado.